Olá, queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV, hoje no quadro Lições Bíblicas, e nós estamos na penúltima lição do terceiro trimestre de 2024. Estamos falando nesse trimestre do Deus que governa o mundo e cuida da família. Hoje nós vamos falar da lição 12, o banquete de Esther, denúncia e livramento. O texto áureo está no livro de Provérbios, capítulo 21 e o verso 21, Provérbios 21 e o verso 1 está escrito assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, a tudo quanto quer o inclina. Verdade prática: devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima dos que elas têm. Há um Deus no céu. A leitura bíblica em classe está no livro de Esther, capítulo 7, versículos de 1 a 10. E a nossa lição de hoje tem alguns objetivos. O primeiro deles é descrever o banquete preparado por Esther e a denúncia proferida por ela. Segundo, remontar o contexto que desdobra a fúria do rei contra a injustiça. E terceiro, refletir a respeito do grande livramento providenciado por Deus. Tenho a felicidade de estar conosco aqui hoje no comentário dessa lição a irmã Sandra, que é uma das professoras da classe feminina aqui no Tempo Central, e também o professor Joás. Irmã Sandra, muito bem-vindo, e nós estamos aí na penúltima lição, e por sinal, uma lição maravilhosa para esse dia, né? Maravilha, continuidade de um livro parece tão pequeno, com esse conteúdo tão grande, né? Nos surpreendeu verdadeiramente. A gente vê muita ação de Deus nesse livro, apesar do livro, né, professor, não ter a palavra Deus, né, mas a gente vê Deus ao longo da história, no curso da história, guiando tudo. A gente vê Deus realmente cuidando da família, das pessoas, da nação, de todos. Em cada parte dessa história aí a gente vê sempre uma ação providencial de Deus, né, que acaba mudando a história, né? Então apesar de acusações muito antigas, né, de que esse livro não deveria estar no cânon, a gente vê que talvez falta um pouco mais de cuidado na leitura, né, para perceber, né, todo esse agir de Deus, todo esse mover de Deus, e como está intrínseco, né, a ação de Deus no texto o tempo todo. Irmã Sandra, nós estamos aí na última lição, se tratando assim desse fechamento do livro de Esther, né? Tem mais uma lição, que é a lição 13, mas se tratando desse capítulo 7, a gente vê, vou falar aqui desde a lição 9, né, desde a lição 6, o livro de Esther, perdão, a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Aí vem da lição 9 para cá, a conspiração de Ramã contra os judeus. A lição 10, o plano de livramento e o papel de Esther, é onde ela chama o povo para jejuar. A humilhação de Ramã e a ordem e a honra de Mardoqueu. Aí na lição de hoje, o banquete de Esther, é onde ela faz um banquete no primeiro dia, aí convida para o dia seguinte, e no dia seguinte ela revela o plano maligno e traiçoeiro desse homem mau. E a gente vê como Deus age, como Deus usou esse rei, esse monarca, para botar um fim nessa injustiça. Parece que a história ela se repete vez por vez em quando aí na história, na humanidade, né, Marcelo? Sempre Deus dando livramento de alguma lei contra o povo de Deus. Sempre há escape para o povo de Deus. Vamos lá na introdução, professor e irmã Sandra. A gente vai falar muita coisa, essa lição é rica e nós precisamos aproveitar bem o nosso tempo. Na lição anterior, vimos como Deus agiu para alterar todo o cenário em Suzã. Mardoqueu foi honrado e Amã humilhado. As condições agora eram outras. Até a mulher e os amigos de Amã já prenunciavam a sua derrota. Tudo será resolvido no segundo banquete oferecido por Esther. A lição de hoje tem as palavras-chave, denúncia e livramento. Ponto 1, o banquete e a denúncia. A instabilidade de Ramã. O dia foi terrível para Ramã. Cedo saiu de casa determinado a conseguir do rei a ordem de enforcamento de Mardoqueu. Durante o dia, serviu de guia para o cavalo que transportou seu desafeto judeu pelas ruas de Suzã. Em casa, enquanto ouvia uma sentença totalmente desfavorável, chegaram os servos do rei para levá-lo apressadamente ao banquete preparado por Esther. A mãe estava certamente muito perturbada, e ir a um banquete naquela circunstância deve ter sido muito desconfortável. Imaginemos a seguinte situação: uma pessoa faz uma denúncia,
o rei descobre algo totalmente diferente. Ele é obrigado a honrar o seu inimigo, e no meio desse inteirinho, ele é convidado para um banquete. O que deve ter passado na cabeça desse homem? Essa lição de hoje vai falar da grande reviravolta. A gente já viu outras aí, né, em lições passadas, mas essa é a grande reviravolta. Quando é o ponto da virada, né? Você vê que desde que Esther teve a ousadia, né, de entrar à presença do rei e receber o favor do rei, ela já tinha todo um plano, né, de como agir, e ela ofereceu um banquete, né, falou desse banquete aí. Houve esse primeiro momento, né, onde diante de Amã e do rei todos confraternizaram, né, um banquete com toda a pompa real, né, e uma noite, né, de intervalo para esse banquete de hoje que nós estamos falando aqui, né. Aí a gente vê essa grande reviravolta. No caso de Amã, ele foi para casa jubilando, né? Ele voltou para casa, né, radiante, né? Tá tudo dando certo. Eu já tinha a amizade do rei, a gente já fazia brindes juntos. Agora eu tenho a amizade da rainha também. Agora eu estou em alta conta com a rainha, né? Então até a rainha está me honrando agora. Agora eu vou alcançar outros patamares maiores ainda. E ele vai dormir tranquilo, né? Ele acha que tudo está favorável. Ele tem até um diálogo com a esposa. Não, amanhã você pede a cabeça dele, do Mardoqueu, que agora está com essa moral toda, né? Então amanhã você pede a cabeça dele. Fez uma forca 20 metros, né? Não sei se foi numa árvore no quintal dele ou se foi em algum monumento que tinha ali, né? Porque uma forca de 20 metros não é muito razoável, né? Mas aí preparou a forca, porque estava certo de que no outro dia, né, ele não precisava esperar até o dia 13 de Adar para matar Mardoqueu. Vai ser amanhã, né? E aí ele vai dormir feliz, né? No outro dia, nessa noite em que ele vai dormir feliz, algo está acontecendo lá no palácio, lá nos aposentos do rei, que faz a história mudar, né? A gente falou disso na lição passada. E agora ele passa o dia inteiro honrando Mardoqueu, né? Carregando o cavalo onde Mardoqueu está montado, cavalo real, onde Mardoqueu com as vestes reais está montado. E ele tem que anunciar a presença de Mardoqueu, dizer que Mardoqueu é honrado pelo rei, né? E aí de tardinha ele chega em casa, né, depois de um dia honrando o Mardoqueu que ele tanto odiava. Ele ouve a premonição da esposa aí, né? Você vai perder, porque esse cara, esse judeu, né? Forte. Só faltou ela falar, Deus é com esse cara, né? Só faltou ela falar assim, né? E aí a coisa começa toda a mudar de figura, né? A sequência de eventos que acontece a partir daí, para Amã é só ladeira abaixo, né? Você vê que vale a pena servir a Deus, apesar, né, das condições, sejam quais forem elas, né? As condições desfavoráveis, né, de conflito, seja quais forem as condições, clima, temperatura, pressão, né? Mesmo que tudo pareça desfavorável, se a pessoa serve a Deus e permanece nesse propósito firme de seguir a Deus, de andar com Deus, em algum momento da história haverá isso que a gente está vendo aí, né? Deus favorece o seu povo, Deus age em favor do seu povo, né? Romanos 8 nos lembra, né, que todas as coisas contribuem, tudo, né? Tudo coopera juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, tudo, até os ventos contrários, né? É descansar o coração e confiar no Senhor, né, irmã Sandra? Foi o que Mardoqueu fez, foi o que Esther chamou o povo para fazer, oraram, jejuaram e Deus trouxe um livramento. Eu estava observando aqui o título, né? O banquete de Esther, denúncia e livramento. Na verdade, Esther, ela precisava denunciar um crime. Para ela, confortável, talvez
não chegasse perante ela a sentença, porque ela era rainha, né? Mas a palavra de Mardoqueu na porta do palácio para ela fez toda a diferença. Eu acho Pesou, que ali né? pesou e ela disse, não, realmente, eu não posso deixar meu povo perecer, né? Então, Esther teve que arranjar uma forma de fazer a denúncia do crime que estava sendo cometido. Porque, na verdade, a sentença, né, é interessante ver como que o rei Xerxes, o rei Assuero, deu tão facilmente uma sentença tão terrível como essa, que foi a primeira sentença de morte para os judeus, né, o primeiro ato antissemita generalizado, né? Mas quando eu fui olhar a questão da denúncia que ela precisava fazer, ela precisava denunciar um crime que estava por acontecer, né? Para pessoas inocentes. E quando ela entra na presença do rei, com jejum, com oração, né? Ela tomou o caminho certo para um grande livramento, para um grande escape, né? E foi tão eficaz, foi tão eficiente a atitude dela, que Deus ouviu a oração dela, não só dela, né? Mas de todos que a acompanharam nesse jejum, nessa oração, né? Que o Senhor mudou toda a história, de um dia para o outro. Eu achei fantástico, porque às vezes nós pensamos, nossa, mas o livramento não vem, as coisas estão tão difíceis. Quando eu vou ver o livramento, quando eu vou ver a minha vitória? Mas enquanto Esther e Mardoqueu estavam dormindo, Deus estava trabalhando por eles. Coisa linda, viu? Deus estava mudando a história, não somente dela, dele, pessoalmente dele, para ele não ser morto no outro dia, pela manhã, mas como de todo o povo. Será que ele sabia que tinha essa forca, que ele iria morrer? Talvez nem Eu sabia. acredito, né? que ele nem sabia. Pode até ser que alguns rumores tivessem chegado. Tem uma forca lá estendida na porta dele. O que é aquilo? Né? Mas o fato é que eu achei muito linda essa passagem, né? Enquanto nós estamos dormindo, Deus está trabalhando por nós. Quando ela acordou, né? Eles se depararam com um cenário totalmente novo. Um homem que estava para ser morto sendo honrado, e ela dando seguimento ao projeto dela, ao projeto de denúncia para um livramento. Ela precisava denunciar um crime para alcançar o livramento. Como que ela ia fazer para denunciar o crime? Quem iria, né, favorecê-la nessa denúncia? Claro que o rei. O que tinha autoridade, né, de receber a denúncia e dar uma sentença em favor dela. Né? Em todo o tempo, uma ação de Deus perfeita na história de Amã, na história de Esther, acima de tudo, na história do povo dele. Ó, irmã Sandra, você falou um negócio muito interessante aí. Nós estudamos na lição passada e nas lições anteriores também, professor, que passou mais ou menos aí, dentre o feito daqueles dois eunucos que queriam assassinar o rei, até a honra de Mardoqueu, uma média entre 4 e 5 anos. Então, esse período foi o período... Em silêncio, né? Foi o período da revolta do Amã contra Mardoqueu, e Deus resolveu isso em uma noite. Tirou o sono do rei. E o rei foi ver essas coisas. O que eu fiz com esse homem que me honrou? Que trouxe essa informação? Não, o cronista não fez nada, rei. Ah, E de manhã, quando o Amã está entrando, o homem que honra o rei, o que ele merece? E Deus é perfeito, colocou Amã naquele momento na porta. Abriu a porta, quem estava lá? Quem está chegando no pátio? O Amã. Ele achou que era ele, né? Ele chegou para pedir a cabeça de Mardoqueu, né? Que eu tenho que fazer o plano na noite né? anterior, né? Pois é maravilhoso ver como que Deus trabalha a nosso favor. Nós não temos que ficar... Ontem nós recebemos uma palavra muito maravilhosa no estudo bíblico. Nós não temos que ficar ansiosos por nada, porque de alguma forma, de alguma maneira, Deus dá escape, dá livramento para o povo
dele. Deus tem cuidado. Deus tem cuidado Verdade. de nós. Muito bom. Bom, antes da gente encerrar esse bloco 1 aqui, professor, vamos falar aqui de 2 situações ainda, o banquete do vinho e qual é a tua petição. Deixa eu ler 2 parágrafos e a gente fecha aqui. O banquete para o qual Esther convidou Assuero é chamado de banquete do vinho, Esther 7:2. O contexto é o reino da Pérsia, no qual, assim como nos demais reinos pagãos de toda a história, o uso do vinho era comum nas festas e banquetes. O Antigo Testamento é enfático quanto aos seus terríveis males. Havia expressa proibição para os sacerdotes, numa demonstração da necessidade de se fazer uma clara distinção entre o sano e o profano, conforme acentua a Bíblia de Estudo Pentecostal. A abstinência total do vinho era condição para o voto do nazireado. Além disso, o texto veterotestamentário ressalta o belíssimo exemplo dos recabitas que se abstiveram totalmente do vinho e foram honrados por Deus. E a gente vê no Novo Testamento também não se embriagar com o vinho, mas encher-se do Espírito. Essa aí é o nome do banquete. Mas qual é a petição? É o ponto 3. Assuero estava mesmo determinado a saber se o que inquietava a rainha, a fim de atendê-la. O fato de Esther comparecer em sua presença, correndo risco de morte, e no primeiro banquete ter mantido suspense quanto ao que ele afligia, deve ter levado Assuero a suspeitar que algo muito grave está acontecendo. O monarca não era bobo, não é à toa que era monarca, né? Daí a sua prontidão novamente a inquirir: qual é a tua petição, rainha Esther? Qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. A essa altura, talvez o coração da rainha estivesse acelerado. Ela estava diante do rei e do algoz dos judeus, e teria de ser firme em sua declaração. Esther se revelou uma mulher forte e decidida, denunciando o mal a Amã. A mulher virtuosa sabe abrir, entre aspas, a boca com sabedoria, sem perder a compostura. Foi a primeira noite, foi a segunda noite. O rei deve ter pensado assim: moçada, essa mulher quer falar alguma coisa, não é à toa que ela está fazendo isso aqui. Eu conheço a rainha, eu conheço a Esther, ela quer falar alguma coisa, mas é alguma coisa muito grave. Ela está segurando, mas é uma coisa grave. Quando ela convida para o segundo banquete e o coração do rei já estava alegre, ele pergunta de novo: qual é a sua petição? Aí ela denuncia a situação. Que ponto que chegou a situação, né? Mas como Esther foi prudente. O que me chama a atenção aqui, irmã Sandra, é a prudência, saber falar na hora certa, no momento certo, com a pessoa certa. Isso é fantástico. E eu acredito até que o fato dele perder o sono naquela noite, ele deve ter ficado: meu Deus, essa mulher não fala o que eu quero. Eu já falei que eu vou dar até metade do reino para ela. E ela não falou. O que será que incomoda ela? Por quê, né? Por quê? O outro banquete, por quê? Não poderia ter falado no anterior? Talvez essas coisas tenham, lógico, como marido, essas coisas passaram pela mente dele, né? Um homem, né, acredita-se que perceptivo, né? Mas, assim, realmente, ela foi uma mulher bem sagaz, ela soube falar de forma que o rei irasse contra o edito, contra aquilo que Amã queria fazer. A forma dela falar fez toda a diferença. Porque ela poderia ter chegado, né, se rasgando, fazendo escândalo, né, rolando para lá e para cá, né, fazendo um charme. Mas não, ela foi com muita sabedoria e no momento certo em que ele falou: agora fala para mim, porque eu vou te dar até a metade do reino. E aí ela solta, né? E ainda ela não sai condenando Amã de cara: não, esse homem fez isso, não. Ela falou: ainda que tivessem nos entregado para ser escravos, mas não é isso. Nos entregaram à morte, ou seja, querem tirar a minha vida. Aí ela usou a sabedoria, né? E a vida do meu povo, né? Então isso pode, Rico, como se diz, né? Ou como é que é isso? O senhor vai deixar, afinal de contas, foi o senhor que assinou lá, né? Foi você, meu marido, que assinou a minha sentença. Eu acho que o que mais perturbou ele foi isso: ele assinar a sentença de morte da esposa que ele amava. Própria esposa. Sem saber. Acho que o sentimento de engano que ele sentiu, de traição,
Por isso que ele vai lá para o jardim e fica enlouquecido, furioso. Porque o sentimento dele de traição foi muito grande. Foi muito grande. Esses registros, professor, dessas crônicas, tinha todos os registros, irmã Sandra, de tudo que se passava no reino. Então eu acredito que ele tinha registro da Radassa. Quem era Radassa, né? Criada pelo primo, né? O primo Mardoqueu, o tio, né? Muita gente fala que tio é primo, na verdade. E ele sabia muito bem. Então ele sabia que ela... talvez ele não é que passou despercebido, pode até acreditar que passou despercebido, mas que tinha registro da nacionalidade, o povo. Ele sabia de tudo isso aí. Isso não passou sem registro. E quando ele fica sabendo que esse Amã tenta contra a rainha, a esposa dele, a amada do coração do rei. Parece que a impressão que a gente tem lendo é que eles nem chegaram a beber tanto assim, né? Porque ela já lançou. Ela foi muito estratégica, ela foi muito perspicaz, foi muito sábia, né? Sim. Assim, no sentido de não foi falando logo no primeiro encontro deles, né? Qual era o problema? Ela sabia que Amã e o rei eram amigos, né? Amigos de copo, então um tipo de amizade que, né? Tinha as confidências, né? Ela foi muito sábia, assim, de esperar o momento certo, né? Então, peraí, uma coisa que os dois gostam de fazer junto, não vou oferecer o banquete do vinho. Vinho e frutas, uma coisa bem que eles gostavam, né, de beber bastante. Mas você vê pelo texto que, assim, mal eles se encontraram ali, os três, o rei já veio. E aí, qual que é o problema? Né? O que é, rainha? Qual que é o seu problema? O que você quer me falar? Né? Então, parece que eles nem deram o primeiro gole, ele já veio interrogando, já quer saber logo qual é o problema. Né? E ela, olhando para Amã, porque eles estão muito próximos ali, ela fala, esse homem aí quer matar o meu povo. Né? Ela se revela como judia, fala de Mardoqueu, né? E diz que há esse plano genocida, né? Antissemita. E aí acontece essa fúria aí do rei, né? Porque ele se sente traído por Amã, né? Traído pelo seu próprio poder. Né? Porque para que ele deu tanto poder a um homem assim? Talvez ele nem sabia do edito lá, né, que genocida, talvez ele nem sabia. Mas como que tinha a assinatura dele? O Amã tem o anel dele. Né? Ele pode selar lá e para todos os efeitos é o rei que selou. Essa é a assinatura. Né? Para todos os efeitos, isso aqui foi o rei que fez. Né? Esse decreto vem do rei Assuero. Então, talvez mesmo ele nem soubesse do teor daquele decreto. E ela frisa bem que eles foram, ela e o povo dele foram vendidos. Uhum. E foram realmente vendidos, né, por toneladas de prata. Né? Então é muito interessante isso. Agora, uma coisa que o senhor falou que eu achei bem interessante, nas crônicas não havia nada sobre Radassa, e eu me fiz a mesma pergunta. Como que um rei se casa com uma mulher e não sabe a descendência dela? Um rei... Ele não se preocupava muito com isso. Não se preocupava? Né? Tinha 390... Pois é, mas de que família veio? Que povo é esse? Né? Não se sabia nada dela. Eu acho muito pouco provável. Certamente alguém sabia, só não quis revelar, e eu acredito que por uma providência divina, uma providência de Deus para esse momento crucial de livramento. Porque o eunuco do rei era como se fosse um capitão de exército, né? Antes do general comer a comida, o capitão está lá provando, experimentando. Ele sabe de tudo. Ele não colocaria uma mulher qualquer, de uma linhagem qualquer, na cama do rei. Não podia. Simples assim. E se é uma homicida, sei lá, se é uma pessoa que quisesse o mal do rei, ele sabia, ele tinha que saber. Eu acredito que sim. Bom, vamos dar uma segurada aqui, irmã Sandra e professor Joás. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já com a segunda parte dessa lição, que é maravilhosa. Não sai daí que voltamos já.
Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Olá, queridos, estamos de volta com o seu ADEC TV. Estamos falando hoje da 12ª lição do nosso terceiro trimestre de 2024, o banquete de Esther, denúncia e livramento. Bom, nós estamos na penúltima lição desse trimestre e nós já estamos com a nova lição, o quarto trimestre de 2024, as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Já nós estamos começando aí o quarto trimestre de 2024 e o comentarista da próxima lição é o pastor Elinaldo Renovato, um homem de gabarito na nossa CPAD, e são lições maravilhosas. Vamos estudar aí 13 lições falando das promessas de Deus, e nós queremos te convidar a estar conosco aí nas nossas lições e também presencialmente em todas as ADECs, todos os domingos de 8 às 10 da manhã. Você é o nosso convidado a participar presencialmente nos comentários da nossa lição bíblica da escola dominical. Irmã Sandra, professor Joás, nós vamos aí no ponto 2 da nossa lição, capítulo 2, a fúria do rei contra a injustiça, e vamos fechar essa lição hoje com o grande livramento. Por uma questão, nós já falamos muito sobre isso aqui, eu vou citar esses 3 subtópicos aqui e a gente cai no capítulo 3 aí e fecha a lição. A fúria do rei contra a injustiça. Ponto 1, a revelação do plano. Segundo, quem fez isso. E terceiro, a terrível reação do rei. Irmã Sandra, quando Esther fala, ela detalhou ao rei o que havia acontecido, o plano maléfico, maligno de Amã, e o rei pergunta, quem fez isso? E ela fala, esse que está bebendo com o senhor aí, rei. Esse é Amã. E o rei fica transtornado. O rei sai da presença do pessoal ali e fica com o espírito transtornado e fala assim, peraí, esse camarada está traindo, não é só a rainha, ele está traindo a mim, ele está traindo a minha confiança. E o rei dá uma sentença de morte contra o Amã. Mas que temperança, que domínio da rainha Esther em conduzir essa situação numa tranquilidade que aparentemente parece, será que ela vai chegar lá? Será que ela vai falar isso? Né? Um leitor desavisado pode pensar isso, mas Deus controlou tudo e na hora certa ele deu força a Esther. A Esther, ela foi bem sucinta no que do objetivo dela. Uhum. Ela sabia o que ela precisava alcançar com aquele banquete. Uhum. Porque era muita coisa que estava ali na mesa, exposto naquele banquete. Então ela precisava de ter a palavra certa, o momento certo, né? E aqui na lição vem falando, olha, eu até comentei já, porque nós fomos vendidos, ou seja, eu, a rainha da Pérsia, fui vendida, não somente eu, como o meu povo, né? E para nos destruírem, matarem e lançarem a perder, né? Acabar com a descendência, com a minha descendência. Uhum. Ou seja, tudo o que nós construímos, tudo que eu e meu povo construímos, foi lançado a perder na mão desse mau Amã. Ela ainda fala, esse mau homem, esse homem perverso, esse homem injusto, invejoso. Ali ela faz o retrato de Amã, uma pessoa
terrível. Uma visão né? diferente do que o rei tinha dele, Uma né? visão totalmente diferente, porque o rei deu o anel para ele, confiança total, era o segundo do reino. Abaixo do rei, ele tinha toda a autoridade, né? Tanto é que ele foi lá, fez o edito, mandou, e aí mata o povo. Pronto, o Amã tinha autoridade para isso, né? E quando ele pensa, ela fala para ele que foi aquele mau Amã, foi esse homem perverso, que é a minha cabeça, o rei ficou, nosso Deus, eu não esperava essa traição de alguém tão próximo, de tamanha confiança. Ali ele sofre mais um, né, dos grandes baques que eu acredito que ele, como um monarca, como um governante, sofreu de traição, porque era comum dentro do palácio traições. Muito comum. Né? Era muito comum com chavos dentro do palácio. Mas de alguém que você depositou tanto, aí é pior. Talvez tenha sido por isso que ele ficou muito abafado e sai, né? E volta ainda e encontra uma situação totalmente inusitada, que gera a morte do Amã. Ô, professor, se tratando do rei, uma pessoa tão sábia, né, deveria ser uma pessoa tão precavida de informações, como é que ele deixou uma pessoa num caráter tão esquisito igual o Amã, tão baixo, um camarada mau mesmo, ele é maligno, o camarada Bastava terrível. vingar de Mardoqueu. Ele podia resolver com ele lá, né? Não é? Ele já podia ter resolvido isso há mais tempo, se você quisesse resolver. Todo o povo. Como é que o rei deixa uma pessoa dessa chegar onde chegou? Um monarca? Tem coisas que principalmente acontece nos meios de poder, né? Questões de interesse próprio, de afinidade, né? Eles têm interesses comuns, têm afinidades, né? Às vezes ele fisgou Assuero pelo gosto do vinho, né? O gosto pelo vinho, pelo ouro, né? Porque ele comprou o cargo, né? Praticamente. Comprou o cargo. E assim, e ele acha que pode comprar tudo. Ele comprou a cabeça dos judeus, né? Esther deixa isso claro aí. E aí Esther, parece que Esther é como um espelho onde muita luz está incidindo, né? E aí a verdade fica muito patente, né? Para quem está diante de um espelho desse tipo. E aí parece que ela causa esse efeito no rei nesse momento aí, né? Abre os olhos do rei para o que ele não estava enxergando, né? Que ele tinha alguém muito perigoso, alguém muito mau do seu lado, como conselheiro, como amigo. Né, isso não era bom para ele, né? E aí ela mostra toda a gravidade da situação quando ela diz, nós fomos vendidas, né? Eu fui vendida, meu povo foi vendido para ser exterminado. Ela fala, se fôssemos vendidos para sermos escravos, para servir outros povos, serviço, a gente não corre disso. Eu ia ficar calada. Porque trabalhar é com a gente mesmo. A gente já passou por isso em outras ocasiões e Deus nos livrou, né? Deus é com a gente. Então, serviço, a gente não corre de serviço. Se fôssemos vendidos para trabalhar, eu nem ia falar nada, eu ia ficar caladinho. Mas nós fomos vendidos para ser exterminados. Né? Aí o rei deve ter levado um susto daqueles, né? Mas quem fez isso? Né? Da onde veio esse tipo de ideia? Quem foi o sujeito que teve essa ideia terrível? Esse mal aí, né? Esse seu amigo que é mau, né? Expõe a maldade do amigo também, né? E aí o rei fica sem reação, e parece que ele fica meio perdido. Abre, né? Tira as escamas, abre a visão. Realmente fica atordoado. Mal. Não, eu fui vendido por esse aqui que está do meu lado. Realmente ele é mau. Na hora dessa o rei deve ter pensado assim, puxa vida, ele podia ter tramado contra mim mesmo. Né? Então a reação do rei foi a mais certa. Vamos terminar isso aí, vamos acabar com isso. Ele já causou mal demais ao reino. E a própria mulher tinha falado isso na noite anterior, né? E é interessante que Esther também não deixa barato, não. Mais na frente ela pede a cabeça de todos os filhos dele para que eles não voltassem e vingassem
o pai, como ele, o próprio Amã, queria fazer com o povo judeu. Isso era muito comum entre os reinos também, né? Essa atitude do rei assim, matar e exterminar para que não todo não mal, retorne, né? Acabar com o mal, pela raiz. Vamos no capítulo 3 aqui e a gente fecha a nossa lição, o grande livramento. A história da forca chegou ao palácio e os ventos mudaram, ponto 1 e 2. A reação física e verbal de Assuero levou os seus servos a entender que a morte de Ramã estava decretada. Depois que o rei redobrou seu furor por vê-lo deitado junto à rainha, seus servos cobriram o rosto de Amã. A história da forca, preparada no dia anterior, já havia chegado ao palácio. Nada ficou oculto. Um dos eunucos, Arbona, sabia até o tamanho, 50 côvados de altura, cerca de 22 metros. Não se sabe por qual motivo Amã teria preparado uma forca tão alta. Seria para promover um espetáculo público? É a pergunta. E ponto 2, os ventos mudaram. Até aquele dia, à exceção de Mardoqueu, todos os servos de Assuero se inclinavam e se prostravam diante de Amã. Mas talvez ele não fosse tão querido assim na corte. Bastou uma oportunidade para um dos oficiais do rei ter a iniciativa de sugerir sua execução, informando Assuero da forca preparada por Amã para Mardoqueu. Em ambientes de poder, às vezes impera um certo sistema de conveniência. Muda-se de lado com muita facilidade. Talvez Arbona até tenha feito parte do grupo dos servos que o rei denunciou Mardoqueu para Amã. Agora, soube ser bem perspicaz para sugerir a forca para o seu ex-superior. Ele não apenas informou ao rei que havia uma forca preparada por Amã para Mardoqueu, mas foi sutil ao dizer: aquele que falara para o bem do rei. A insinuação foi explícita e o rei logo acatou. Um ambiente de palácio, um ambiente de poder. Misericórdia, viu? Os ventos mudam assim, num piscar de olhos, num estalar de dedos. Mas a história da forca chegou ao palácio. Parece que o rei também não sabia. Amã fez isso às escondidas. Mas alguém sabe. E contou para o rei. E os ventos mudaram. Ah, é? Você fez isso para enforcar Mardoqueu? Então você e toda a sua família vai passar por esse desgosto aí. Nós vamos resolver o problema. E Deus trouxe livramento para o seu povo, mostrando. Coisa boa, né? Eu estava lendo um trecho lá de Flávio José. Ele fala que Arbona foi um dos que foi chamar o Mardoqueu para o banquete, o segundo banquete. E ele viu lá a forca, né? E perguntou para quem que era a forca. Então, ele sabia que tinha uma forca pronta, né? Então, quando ele chega ali no palácio e vê aquela situação... Na verdade, Amã, quando viu a fúria do rei, ele já sabia da sua sentença. E quando o rei retorna do jardim e vê ele caído no divã, isso, né? Ali... O que o rei entendeu naquele momento ali, falou tudo. Esse homem está morto. Esse homem não sai, não fica vivo. E eu achei interessante o fato deles pegarem um saco e colocarem na cabeça dele imediatamente. A partir dali não viu mais nada. Porque a pessoa, quando ia para a forca, era colocado nela um saco. Ali... colocou o saco na cabeça dele, sentença de morte decretada mesmo, ele ia morrer. Então, quando ele viu o saco entrando, eu fico imaginando a mãe, foi tudo por água abaixo, agora eu vou morrer, né? E Arbona, como sabia da forca, já fala para o rei, não, tem uma forca pronta. Ou seja, Arbona, né, teve um papel importantíssimo também nessa história, em favor do rei, a favor da rainha, a favor do povo, né? Então aqui já resolve tudo isso. Vai lá e mata esse homem, acaba com essa história, tá lá, tá pronto. Ele caiu, né, na sentença de morte que ele mesmo decretou. O negócio que eu fico observando aqui, irmã Sandra, é que muitas das vezes nem sempre a pessoa de influência que está perto de um ponto de destaque igual o rei Assuero, por exemplo, nem sempre está sendo aplaudido e aprovado pelos súditos. Talvez está sendo uma posição de massacre para um monte de gente e as pessoas toleram aquilo ali porque não tem como falar com o rei. Ou você já falou, o rei não fez nada. Cercado
por aquela pessoa, pela maldade daquela pessoa. Você vê uma pessoa no poder com os olhos vendados, não enxerga o que está na frente dele. Somente um acontecimento desses, nessa inteligência de Esther, que ela foi muito inteligente, né, arquitetando tudo isso para fazer essa denúncia, né, para alcançar esse livramento. Então, tem momentos que a gente vê realmente pessoas dando conselhos e elas nem poderiam estar naquela posição de conselheiro. Porque são pessoas más, são pessoas ruins e contribuem para destruir outras pessoas. Destrui o povo, né? Alcança o poder passando por cima de outras pessoas. E estão no poder, muitas vezes. Eu estou falando de uma forma generalizada. E trazendo para os nossos dias, né? E trazendo para os nossos dias. E estão lá fazendo a sua maldade, aí nós perguntamos, meu Deus, até quando vai prosperar a maldade do coração desses homens? Até a hora que Deus falar, chega. Tem o tempo, né? Tem o tempo, porque Deus vai dar um fim nisso. Verdade. Uma hora vai cair por terra. Verdade. Pode ser isso em qualquer área, seja familiar, seja municipal, estadual, federal, em qualquer área da nossa vida. Eclesiástica, seja qualquer área. Qualquer área. Né? Verdade. Uma hora a maldade daquela pessoa vai se voltar contra ela mesma, porque nosso Deus é um Deus que vê todas as coisas. E nada fica encoberto. Principalmente se tratando do povo dele, da maldade contra o povo dele. Nada fica encoberto. Verdade. Professor, nosso tempo fechou aqui, mas vamos fazer uma consideração rapidinha aqui, em poucos segundos aí, dessa lição. O que nós podemos extrair desse contexto todo aí? Esse último fato aí, né, a Harbona e a mãe envolvendo esses dois, parece uma história de um gerente que destrata todos os funcionários de um estabelecimento e as pessoas só o reverenciam, só acatam suas ordens, porque ele é amigo do chefe, ele é amigo do dono do estabelecimento, né? Ninguém suporta esse gerente, né? Ele só tem suas ordens acatadas por causa de quem ele conhece, por causa do cargo dele, né? E ele exige, se ele puder comprar honra, ele compra, mas tem certas coisas que não se pede, não se compra, venda, né? Quem tem honra, quem merece honra, tem honra, né? E aí, no momento que ele dá um vacilo, ninguém podia chegar a 7 passos de uma mulher do harém. A rainha, então, né? E dirá cair perto da rainha, em cima da rainha. Ele só estava próximo da rainha porque o rei estava lá, né, no banquete. O rei saiu, ele era para sair também. Ele foi aos pés dela implorar por misericórdia e ela não precisou fazer nada, né? Então, na hora que ele deu um vacilo, né, uma coisa que não podia... Aí a Harbona aparece, né? Aqueles que não engolem o tal do gerente ruim, né, vão se voltar contra ele, vão fazer... Agora é minha vez, agora é o meu momento. E aí Já era. Pano na cabeça e forca. Verdade. Obrigado, irmã Sandra. Obrigado, professor Joás. Ficamos por aqui, te agradecemos pela companhia e voltaremos na próxima semana, se assim Deus nos permitir. Até lá, um forte abraço.